Hello, Super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast. O Super Podcast de hoje está recebendo uma pessoa muito especial, muito querida. Uma pessoa assim que desde o dia que eu conheci, na verdade, antes de conhecê-la, eu já sentia que tinha algo diferente nela. E eu queria muito ter esse contato. E hoje, para mim, é um grande privilégio poder estar aqui sentada com ela para poder a gente aprender, ouvir a história dela. Cláudia Avelar, com vocês hoje. Cláudia, muito obrigada. Obrigado, Ana. Pela sua presença, por você ter vindo aqui. Porque eu tenho certeza assim, que a sua história, um pouquinho do que você vai compartilhar, o seu testemunho, a sua caminhada, a sua jornada, vai ajudar muitas mulheres, muitas supers, né, que estão nos assistindo. Esse canal foi criado justamente para as mulheres elas se verem de uma forma que às vezes a gente não consegue se enxergar, né? A gente estava até falando antes de começar aqui sobre o julgamento, porque às vezes a gente olha e fala assim, mas ela é isso, aquilo. Você consegue, olha para a pessoa e pensa que para ela é mais fácil do que para você, mas esse podcast é de superação, é de testemunho, é de empreendedorismo, mas para trazer essa reflexão bem forte de que não julgue para não ser julgado. E hoje a Cláudia vai estar aqui, porque vocês precisam conhecer um pouco mais dessa mulher, né, que é a Cláudia Avelar. Ana, muito obrigada pelo convite, de coração. Me sinto muito honrada de alguma forma poder compartilhar um pouco a minha história de vida e te acompanho, não tem muito tempo, mas tenho te acompanhado recentemente. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. E vamos lá, vamos gravar. É isso aí. Cláudia, então vamos começar introduzindo aqui. Como que foi para você vir morar aqui nos Estados Unidos, que você é portuguesa? Né? Conta um pouquinho da sua história, voltando lá atrás. Lá atrás. Então, eu saí de Portugal com 21, fui para Londres. Londres eu fui para o Brasil. Meu filho mais velho nasceu no Brasil, em Brasília, e quando ele estava com 1 ano, eu e o Bruno, a gente tinha um acordo em que o próximo país eu decidiria. E como eu tinha ido para Londres com ele, foi maravilhoso, foi, acho que, uma das fases mais importantes da minha vida. A gente estava num apartamento e eu falei, eu quero ir para os Estados Unidos. Ele olhou para mim, Estados Unidos? Como assim Estados Unidos? De onde é que veio essa ideia? Eu falei, eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos. Eu não estou entendendo. Agora eu tenho passaporte português, a gente pode ir para Portugal, por que você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, porque eu quero ir para os Estados Unidos. E falando a verdade para você, eu não tinha esse sonho de infância. Eu falei Estados Unidos, sim. Saiu, Estados Unidos. Mas como Deus tem um propósito para tudo, né? 8 anos depois, muitas coisas, né, fazem sentido hoje, né? Era a vontade de Deus, tudo que está acontecendo no Poder Network, que o Bruno está fazendo, tantas pessoas que já foram alcançadas. A minha mudança para cá, Ana, foi muito tranquila. E eu eu tenho certeza. Quando eu vim mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que eu tenho percebido muitas pessoas. Eu vou para os Estados Unidos. Se não der certo, eu vou para... Se não der... Eu sempre vim e falei assim, eu vou de corpo e alma, literalmente. Então, não tinha plano B. Tinha o A, que é o plano de Deus, só. Então, eu passei vários desafios. Existe uma grande diferença entre desafio e problema. Né? As pessoas têm muita tendência a falar, nossa, estou com um problema muito sério e tal. Eu até fiz um post esses dias em relação a problema. Problema é tudo aquilo que um médico não consegue curar. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas você não consegue trazer uma solução para uma doença que você está passando. Você tem acesso ao melhor hospital, mas mesmo assim não existe cura para aquilo que você está vivendo. Isso aí é problema. Verdade. Aí é problema. Então a gente tem desafios, eu tive vários, mas eu sou muito grata a Deus de me ter permitido vir para cá. Meu filho mais novo nasceu aqui e é um país que eu tenho muita gratidão. Demais. Eu sou apaixonada por Orlando, dificilmente você me viria morar em algum outro estado. Então, quando você veio, você já veio decidida. E quando vocês vieram, vocês já tinham quanto tempo de casado? O Kevin estava com 8. 8 anos de casado. Então, e vocês se conheceram como? Na onde? Eu sou portuguesa, né? Você já tinha falado. O Bruno foi para Portugal, se eu não me engano, em 2005. E a gente se conheceu assim, pouco tempo depois que ele chegou.
através de um amigo em comum, que se chama Bruno também. Ele é meu amigo desde 3 anos de idade, de morar porta com porta. Eu costumo dizer que ele é o irmão que eu não tive, que eu só tenho uma irmã. E fomos amigos. Na época eu namorava, eu tinha 18 anos. A gente se encontrava, porque em Portugal é muito comum você tomar café. Sim. Então, o Bruno, meu amigo, chamava o Bruno de brazuca, porque era um termo bem comum para o brasileiro que mora em Portugal, né? E a gente sempre teve contato e por algum momento, a gente nem se viu durante um tempo. Eu acho que o Bruno já tinha ido para Londres inicialmente. Eu já não estava namorando mais, eu fiquei bastante tempo focada só no trabalho, nem estava pensando em namorar. E a gente se reencontrou em dezembro de 2008? Não, 2007. 2008. 2008. E foi tudo muito rápido, Ana. Foi tudo muito rápido. Parecia que a gente já se conhecia, assim, em outras vidas. Era uma conexão, né? Eu casei com 6 meses de relacionamento. Uau. Eu conheci o Bruno comecei a namorar com o Bruno em dezembro, casei em maio. Nossa. E você sempre teve esse propósito de casar, de querer ter família, de ter filhos? Era um desejo sempre do seu coração ou não? Sempre. Sempre sonhei casar. Para mim, família é só uma, casamento é só um. Minha mãe é casada com meu pai até hoje. Acho que eles devem estar fazendo... Minha irmã tem 43, perto de quase 48 anos casados. Meu pai... Passamos uma fase bem difícil com ele. A minha mãe sempre foi muito sábia. A minha mãe sempre foi uma pessoa de família, resiliência, família. E eu cresci sabendo que eu queria ser mãe de 2 meninos. Sério. Eu sabia, quando eu engravidei, eu falei, é menino. Quando eu engravidei o segundo, eu falei, é menino. E eu sempre tive sim, o sonho de construir uma família, de casar. E que bom, eu gosto de perguntar isso às vezes, porque tem pessoas, porque assim, a gente começa a namorar, a gente é muito nova, depois a gente casa, enfim, né? Mas às vezes a gente não tem essa mentalidade ou esse desejo. Tem pessoas que, quando eu casei, eu não tinha vontade de casar, ou, né, devido à família, ou o que vinha anterior. Mas no seu caso já foi diferente, você já tinha uma base e você sabia que você queria isso pra sua vida também, né? E quando vocês começaram a namorar pra casar, vocês faziam planos juntos? Como que era antes do casamento, assim? O que vocês conversavam? Vocês tinham um sonho juntos? Sim. Eu vou te falar que, como qualquer relacionamento, não é perfeito. A gente passou muitos desafios. Eu creio que a gente tá junto pela graça de Deus, porque, obviamente, a gente tem princípios muito fortes em comuns. Por exemplo, família, lealdade, vários. Mas, respondendo a sua pergunta, uma das coisas que para nós, para o meu relacionamento, para a minha vida profissional foi importante, foi que a gente sempre traçava metas juntas. Então, se eu estava trabalhando muito, o Bruno, eu faço isso aqui, eu vou no mercado, eu faço seu lanche, eu faço isso, onde é que a gente quer chegar? Eu lembro que tinha uma fase que eu falava, não, eu só quero ser mãe 33 para frente, eu não quero ser mãe cedo. Eu tinha esse objetivo de ser mãe mais para frente. E o Bruno... acho que ainda nem tá na altura da gente falar de filho, vamos ver e tal. Aí, do nada, ele falou pra mim, não, eu quero ter filho e tal. Eu falei, não, agora não. E acabou que eu tava tomando antibiótico, isso é facto. E fiquei doente e parei. E na semana seguinte, o Bruno fica doente com uma virose, eu volto a tomar antibiótico e o Kevin foi concebido. Eu lembro de receber essa notícia e eu morava num flatzinho em Londres. Nossa. E eu comecei a chorar, Ana, porque eu olhei e falei assim, meu Deus, eu moro num quarto pequeno, tenho um banheiro e uma pequena cozinha, como assim? Meu filho vai nascer aqui? E eu lembro que ali a gente começou a ter objetivos assim, bem definidos. Então eu lembro de uma conversa com o Bruno que falou, quando eu chegar nos 30 anos eu quero ter 1 milhão. Ele não falou se era 1 milhão de libras, 1 milhão de dólares ou 1 milhão de reais. Meu filho não vai nascer nesse quarto, isso eu te prometo. E o Kevin foi o combustível que faltava pra gente começar a trilhar. Eu poderia olhar e falar assim, nossa, agora eu vou ter um filho, o que vai ser da minha vida? Porque eu vou ter... Não. Ele foi, de fato, ele é uma bênção de Deus, óbvio. Deus não sei nem o que falar, porque Deus te abençoar pra você gerar um filho é algo assim, muito sobrenatural, né?
E a gente foi traçando metas. A gente tinha um hábito que era todo dia 1º de janeiro, a gente sentava na mesa, conversava, escrevia, traçava metas. Em alguns momentos a gente se perdeu, sim, é normal. Nós éramos 2 crianças, adolescentes, vamos falar assim. Exatamente. Crescemos juntos, erramos juntos. O Bruno, a família dele toda no Brasil, a minha família toda em Portugal, aquela vida corrida de Londres. A gente não teve... Por isso que o Bruno hoje fala tanto da importância de você ter um mentor, de você ter alguém com quem se aconselhar. Os meus pais, eles me deram valores, eles me deram educação. E eu sou grata eternamente. Mas, por exemplo, eles não conseguiram me ajudar no sentido de educação financeira, por exemplo. Eles não conseguiram me ajudar no quesito de empreender, de me motivar. Por quê? Porque eles também não tiveram acesso. Não tem nada de errado com isso. Mas eles me deram o mais valioso, que é a base, né? Então, e a mesma coisa aconteceu com o Bruno. Então, a gente ali, 2 adolescentes, começando a vida, acaba que você desgasta muito o relacionamento. E o nosso relacionamento, em momentos, foi muito desgastado, de facto. Mas ter esses princípios de... ter esse hábito de sentar e traçar metas é fundamental. E graças a Deus a gente conseguiu muita coisa. Eu falo que vocês tiveram que descobrir sozinhos que o amor vence, né? Com certeza. O amor que venceu tudo isso aí, toda essa história. Só de você falar assim, imaginando, porque o quão difícil é você imigrar, você tá num país desconhecido, sozinho, sem amparo, sem rede de apoio de mãe, de pai, né, dentro, vocês se descobrindo, porque depois que casa, vai morar junto de verdade, é que vocês vão se conhecer, porque o namoro é uma introdução, né, pro casamento, depois que casa, e realmente, mas eu vejo você falando a importância de criar metas e planejar, ter diálogos, até chegar num objetivo em comum. Porque, assim, enquanto vocês estiverem caminhando desigual um para cada lado e chegar dentro do lar e não ter diálogo, isso aí vai quebrantando, né? É como se fosse... Vai ficando pior. Sim. Né? Então, assim, mas a força, qual que é a força? Nós estamos no mesmo barco, não importa as tempestades, a gente se ama e quer ir caminhando junto, trilhando junto, né? Sim. E como você já tinha o valor, né, dos seus pais, ele também desejava ter a família como base. Então, eu acho que acredito que foi isso que fez vocês permanecerem até aqui. E nessa de Londres para os Estados Unidos, o fato de você já ter vivido muitas coisas lá, os Estados Unidos acabou que foi assim, tá tudo bem, eu já sei como que é viver em outro país. Sim. Todos esses desafios já foram superados lá atrás, é uma nova fase de desafio. Mas é igual você tá falando, você soube diferenciar o problema de desafio, né? E eu sou muito grata também. Toda essa história de vocês está aqui no livro. Tá. Viu, Supers? Eu quero deixar aqui para vocês esse livro do Bruno Avelar, que tem aqui, inclusive depois eu vou pedir para deixar no vídeo, que eu até separei aqui, ó. Tem aqui a fase da Cláudia com o Bruno, né? Em Brasília. Foi quando o Kevin foi nascer, né? Isso. E aí tem aqui uma outra depois aqui já nos Estados Unidos, com aqui a família completa. Estados Unidos. Né? Mas eu li esse livro em um dia. Eu também. Foi o primeiro livro da história da minha vida, que eu consegui ler em um dia, porque assim, foi tão gostoso ler esse livro, e eu queria mais livros assim. Acho que tá saindo um e outro do Bruno. Você começa a ler e não quer parar. Eu sempre tive muita dificuldade com leitura, sabe? Eu leio pouquinho, nunca gostei. E depois, na busca do desenvolvimento pessoal meu, que eu comecei essa busca por leitura, né? Mas assim, de ler 4, 5 linhas no máximo, já fecha. E esse aqui, quando eu peguei pra ler, Cláudia, foi num dia só. O Bruno, não sei se é muito didático, com fotos muito reais. Você vive a história, você vivencia. Esse livro foi escrito pelo Bruno, literalmente. E ele que digitou todas as palavras. Ele foi para correção, mas eu lembro que ele subia para o escritório e ficava até de madrugada. E ele fez questão de ser ele escrever, porque ele queria que fosse um livro de fácil leitura. E de fato é um livro de leitura muito fácil, né? Muito. Então, ele que... As fotos, tudo. Ele só mandou para correção ortográfica, uma vírgula, outra coisa, mas foi ele que digitou tudo, todo esse livro. Então, e aqui fala a verdade que ninguém te contou sobre ser um imigrante. Eu falei, gente, toda pessoa precisa ler. A gente que é imigrante, a gente tem que ler esse livro. E ainda com foto ilustrativa. Eu falei, não, esse aqui realmente... Então, por isso que eu quis trazer para mencionar e mostrar para as pessoas. E aí, depois que eu li esse livro, Cláudia, aqui que eu fui no Poder do Network, o primeiro que teve aqui em Orlando, né? Que foi o primeiro, foi aqui, né? Foi. E aí fui no segundo também. Depois participei de uma mentoria que teve com o Flávio Augusto, com o Thiago Brunet também na sua casa. E aí eu falei assim, gente, eu preciso convidar a Cláudia. Eu preciso ter o acesso com a Cláudia, porque assim,
as pessoas falam muito do Bruno, todo mundo conhece o Bruno Avelar, né? Assim, com o poder do network, ele é empreendedor. Vocês têm uma história riquíssima que está aqui contada nesse livro. Eu sei que ainda aqui foi resumida, queira ou não, né? Muito resumida, porque dor, sofrimento, processo, né? Muita coisa que aconteceu forte, é só quem passou é que sabe. E aí eu disse assim, comigo, no meu interior, meu desejo é de vir mostrar que por trás de um homem tem uma mulher do lado, porque igual eu aprendi lá no Home Experience, na sua casa, porque depois a gente, né, eu fui acompanhando você mais nas redes sociais, e lá no Home Experience estava falando sobre que não é por trás. É do lado. É do lado. E aí, desde quando eu conheci o Bruno, que eu escutei ele falando nas palestras dele a importância de família, fé, não sei o que, eu falei assim, é a Cláudia, não é só o Bruno. Eu diria assim que é 50% ele e 50% você. Porque eu queria mostrar isso também para as mulheres e até para os homens que estão nos assistindo, que olha a importância de você se manter fiel ali e não desistir. E mostrar para todo mundo, Cláudia, que não é fácil, que vocês são seres humanos feitos de carne e osso, que vocês têm necessidades diárias igual todos nós. Não é porque vocês estão na mídia, que estão, né? Eu falo assim, às vezes no auge da vida financeira, ou eu falo que a vida assim, ela também é uma roda gigante, igual vocês trouxeram a história aqui contando sobre a Maika Beauty, né? Vocês sempre tiveram esse espírito empreendedor, essa garra de trabalho, independente da função, porque o Bruno fala muito isso também, né? E você está na função. Vocês sempre tiveram essa garra de vencer. Não é independente se você estava lá na época que você estava trabalhando na MEC, né? Que o Bruno também foi. Então, a trajetória de vocês até aqui, o que mais me marcou é a base familiar. Sim. E trazer para quem tá nos assistindo, o público, que, gente, não adianta você pensar que é só a pessoa que está ali na frente. Para mim, o sucesso maior, porque eu poderia estar contando a história do o Bruno empreendedor, ou o Bruno. Não, mas quando ele traz família, ele mostra o quão mais forte ele é. Sim, porque certeza. É muito mais desafiador você ter sucesso conciliando família, negócio e fé. Então, quando você vê um homem vencendo e dando certo, você pode ter certeza que do lado dele vai ter ali uma mulher forte. Por isso que eu quis trazer muito você aqui para mostrar o quanto a gente é importante. Sim. Nós, mulheres, temos um papel fundamental. Olha, Ana, tem uma frase que eu acho que é do Fábio Ruiz, ele palestra no Networking, que ele fala o nós muito mais que o eu. Então, eu tenho muito isso, na minha vida, né, no meu relacionamento com a minha família, independente de quem está hoje no auge ou quem está no backstage, existe sempre o nós. Então, coisas que para mim foram estabelecidas, eu até falei isso no Home Experience, eu falei, tá bom, eu vou cuidar das crianças, eu a educação é minha, não que o Bruno não eduque, mas a responsabilidade é minha. Eu levo, eu busco, eu faço, desfaço, estou aqui, eu vou tentar te acompanhar o máximo que eu puder, mas tendo em conta que nosso foco, nossa família. Por isso que eu estou falando que dentro de um relacionamento tem que haver amor, óbvio, mas tem que haver também princípios, a base tem que ser a mesma. Então, o meu princípios em comuns que eu tenho com o Bruno, família, lealdade, gratidão, a gente tem que praticar isso. Fica mais fácil quando ambos têm isso como base. Óbvio, a fé é algo que vem em primeiro lugar, inclusive. Então, quando a gente estabelece isso, fica mais fácil. Por quê? Não existe essa cobrança. Eu sabia, como é que eu vou te explicar? Eu sabia que eu tinha que ser, naquele momento, eu tinha que desacelerar a minha vida profissional, que eu tinha que ouvir um montão... Eu escutei várias coisas, tipo assim, nossa, mas você não acompanha, nossa, mas você não vai para Dubai, não, como assim? Nossa, mas você não ia para Maldivas, nossa, você cancelou, nossa, mas o Bruno tá no Brasil, nossa, mas o Bruno, mas não sei o quê, mas o Bruno. Falei, gente, eu tô sendo muito sincera, Ana, eu nunca me senti frustrada uma única vez. Mesmo quando as pessoas me falam, você não vai para Dubai, você não vai para aqui, você não tá naquele jantar, você não tá naquele negócio. Nunca, porque aquilo era a minha prioridade, era aquilo que eu tinha definido como prioridade. Eram os meus filhos. Então, eles estavam muito pequenos, não é de agora. Hoje, eu meio que voltei mais ativa à minha vida profissional em outra área. Porque os meus filhos já estão com 10 e 7, então já tem uma rotina de escola, já tem base.
Principalmente o Kevin é muito forte, então eu já me permito ter mais espaço, já consigo fazer homework sozinho. Então eu falei assim, ó, ou eu vou ficar a vida toda reclamando que ele não sabe fazer o homework sozinho, ou eu vou focar. Então eu preciso tirar aqui 2, 3 anos, criar essa rotina. Sim. Eu sou muito rotina, tá? Sim. Extremamente sistemática. Pra que eu encurte esse tempo e eu consiga voltar. Por quê? É meu, tá, Ana? Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir. É da minha personalidade. Eu não tô reclamando, eu não acho que a mulher que fica em casa, ela tem menos valor do que a que tá liderando uma empresa ou gerindo uma empresa. Não, bem pelo contrário. Eu falo que o papel de mãe, ela é o papel mais exigente, é onde você dá tudo que você tem e o que você não tem, sem garantia de nada. A única garantia que eu tenho vem lá de cima. Mas é engraçado que o Fábio Lacerda um dia falou uma coisa que me marcou muito. A gente estava na cozinha e a gente estava falando muito dessa rotina de casa, de mãe, né, da correria. E ele falou assim, ô Bruno, o que você tem de mais valioso? Aí ele falou, nossa, minha família, os meus filhos. Ele falou, quem cuida dos seus filhos? A Cláudia. Aí ele, você já parou para pensar que se você tivesse que dividir com ela tudo que você ganha e ela cuida do seu bem mais precioso, que você tinha que pagar mais da metade do que você tem de lucro todo mês? Quem é o homem que chega no final e fala assim, amor, você cuidou disso tudo, tá aqui, ó. Eu ganhei X aqui, X, eu vou te pagar. Não é, papel de mãe não é remunerado e muitas das vezes não é valorizado. Pior ainda, né? Então, no meu relacionamento, eu tive sempre isso como prioridade. Foi algo que eu acordei com o Bruno. Que eu iria focar para que ele... Porque se eu não tivesse isso, eu não conseguia. Essa rotina de ficar viajando toda hora. Como é que ele iria viajar e pensar assim, nossa, os meus filhos agora... você sabe, eu tenho a ajuda da NET, que é um anjo na minha vida. Eu deixo os meus filhos com ela, eu até brinco, deixo mais pressa com ela com o Bruno, porque ela é mais atenta, né? Mas eu nunca deleguei meu papel de mãe para ninguém, de educar. Então eu sabia que eu tinha que estar ali presente, porque senão os meus problemas a longo prazo seriam maiores. E, de novo, eu falo... a gente não tem garantia de nada. A única coisa que eu sei é que todo dia eu educo os meus filhos com os mesmos princípios e que eu reforço isso todos os dias com eles. Mas no meu relacionamento com o Bruno foi algo que a gente estabeleceu. Então isso foi muito bom, porque evitou vários stresses. Porque se eu visse assim, nossa, o Bruno tá lá em Dubai. Nossa, mas agora o Bruno tá em Dubai, mas ele foi fazer um passeio. As pessoas falam, elas não têm noção. Eu falo, olha, a palavra ela tem o poder de te edificar ou de destruir. E dependendo do momento que você está vivendo, que a pessoa está vivendo, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes um comentário sem maldade pode levar a pessoa a ficar ali com um pensamento ruim. Exato. Então, de fato, eu acho que acordar, ter esse compromisso entre os dois, o que cada um faz é fundamental. E à medida que as coisas vão andando, senta de novo, traça de novo, Exatamente. Nada é para sempre. Exato. Quando eu falo assim, a gente tem que ir se ajustando às coisas, à forma que a vida vai... ao rumo que a vida vai seguindo, né? A gente vai se ajustando. Exatamente. Mas rotina é importante, tá? Rotina, eu estava falando antes, eu sou muito sistemática. Meus filhos deitam 8h30. E tudo eles têm horário para fazer. Tudo tem horário. E quando, às vezes, dá uma atrasadinha, eu olho e falo assim, you guys are 3 minutes later. 3 minutes late. Vocês estão 3 minutos atrasados. Eu consigo contabilizar 3 minutos. O Bruno já é mais assim, como é tudo muito corrido, eu falei, não, eu te pedi para colocar, por favor, 9 horas no máximo tem que estar dormindo. Então, essa rotina lá de casa também foi fundamental para que a gente, quando eu falo a rotina, essa falar a mesma linguagem, eu e o Bruno, foi fundamental da gente ter esse acerto. Então, ele nunca foi... Se eu estou educando, ele nunca fala, mas eu acho que é assim ou é assado. Eu falo, não, ela está educando, essa missão é dela, então eu não vou dar a opinião. Exatamente, é porque eu vejo assim, aquele dia lá na sua casa do primeiro Cláudia Avelar Experience, você disse também sobre quando o casal tá alinhado, né? A gente entende o quê? Que você tá lá na criação dos seus filhos, mesmo que hoje você esteja compartilhando uma rotina profissional fora do lar, mas tá alinhado ali de acordo com o que você, né, determinou. Seu filho hoje tá com 10, tá com 7. E eles continuam sendo a minha prioridade. Exatamente, continua sendo. Porque eu acho assim que o filho, até essa idade, né, não generalizando, porque cada mulher tem uma situação diferente, eu sempre gosto de mencionar isso. Cada um tem uma situação, cada um está dentro de um contexto. Mas a mulher, ela que gera, ela que
acaba ou não, ela é a responsável maior pela educação dos filhos. E hoje, a minha maior preocupação é de trazer isso para elas, assim, de forma bem clara. Que sim, se elas resolver ficar dentro do lar, fique, mas tenha um diálogo claro com seu esposo, determinado, para que você não venha se frustrar depois. Com papéis definidos, igual você mencionou. E se você falar, não, agora eu vou dedicar novamente a minha vida profissional, da mesma forma, senta, conversa. Então, sempre que for mudando as fases, tem que sentar e conversar. Com certeza. Né? Porque os filhos que estão nesse meio, eles vão ser impactados por nós. Né? E eu falo assim, que depende de nós, como que vai ser a geração deles adiante, porque nós estamos vivendo numa geração hoje e nós sabemos que tudo que a gente ensinar para os nossos filhos é o que vai postergar para a geração deles. Sim. É o que eles vão levar. Então, se a gente hoje entrar nessa e falar assim, não, deixa aí, vai levando de qualquer jeito, vai deixando o mundo se encarregar, a escola se encarregar de tudo, não. E a gente não fazer o básico, que é fazer igual seus pais fizeram, pelo menos o básico que eu falo ali é o valor, é o princípio, é ser responsável, é ser honesto, é sim, sim, não, não, mostrar o caminho, ter fé, não é? Essa parte, assim, eu acho que essa a base, igual você mencionou, a base. Se você não pode subcontratar essa parte da educação. Exato. Eu falo que hoje eu tenho uma rede de apoio, de fato, a qual eu sou muito grata, mas eu não deixo de levar e buscar os meus filhos na escola, porque começa por aí. Não, exato. Hoje vai, nas pequenas coisas, você vai cedendo. Quando você olha, você fala assim, nossa, esta semana eu não levei, nem busquei nenhum dia na escola. Então, eu me policio muito com isso de delegar algumas funções das crianças. Claro, a NET pode dar um banho, tá? Eu faço questão e me policio para todo dia colocar eles para dormir e orar com eles. Acontece, às vezes eu não estou em casa? Sim, acontece. Às vezes eu viajo, também estou trabalhando. A NET mantém a mesma rotina. Então, até com a sua rede de apoio, todo mundo tem que falar a mesma linguagem. Exato. Porque é uma criança, eles são esponjas, eles absorvem tudo e da mesma forma que eles absorvem, eles também se confundem. Então, se não houver uma linguagem universal dentro de casa, eles vão ficar confusos. Então, muitas das vezes você vê a criança com dificuldade de... quando eu falo de comandos, que você fala alguma coisa, ela olha para um, olha para o outro, ela fica assim desorientada, porque cada um fala uma linguagem diferente. Então, para mim, Ana, os meus filhos sempre foram... eu creio que sempre serão, né, óbvio, como mãe falando, a prioridade. Eu lembro que até quando eles entraram na escola, eu tinha falado isso com o Bruno, eu falei, quando o Kevin entrar no kindergarten, eu quero ter tempo livre para me dedicar a entender como é que é o ensino aqui. A rotina dele, de estudar com ele, e isso aconteceu. E ele era pequeno, chegou aqui com 2 anos, eu tô falando, durou 3 anos, eu trabalhava, eu tinha loja no shopping, tinha uma vida bem corrida também, e quando ele chegou com 5 anos, eu consegui ajustar toda a minha vida, continuei trabalhando, mas, por exemplo, fazer voluntário na escola, fazer vários caminhos que eu tomei para conseguir entender como é que funcionava. Então, foi planejado também. Então, quando teve uma fase que estava muito corrido para mim, o Bruno falou, eu acho que agora você tem que ficar em casa. Porque o Kai estava mais pequeno, aquela fase entre 3 e 6, um com 3, outro com 6. Nossa, se pensar, dá até um desespero. Foi bem complicado. Falei, tá bom, 6 meses eu achei que eu ia surtar, porque sentia falta de tudo também, sair um pouco de casa. E a outra coisa que eu falo muito, eu nunca tive medo de educar. Ou porque essa semana eu trabalhei muito, e aí você tem aquele sentimento de culpa. Nossa, eu fiquei bem ausente. Não, deixa passar. Eu nunca deixei passar. Coisas que pra mim eram fundamentais, birra ou falta de educação. Não, eu sempre corrigi na hora. Eu nunca deixei... Você sabe que criança nos domina, né? A mãe de 3 aqui sabe como que é. E eu nunca deixei isso acontecer. Eu lembro de que alguém me falou assim, quando eu tava grávida do Kevin, e depois nasceu o Kai, né? E eu tenho esse jeito todo de amor, sabe? Eu sou muito com os meus filhos, eu falo, sei lá, 100 vezes por dia, te amo, te amo, te amo, te amo. E eles também são assim. E acho que foi o Bruno que me falou. Ele falou assim, eu queria te falar uma coisa. Você é mãe de 2 meninos. Lá em casa nós éramos 3. Eles são 3 irmãos. Só vou te dar um conselho. Ensine eles a te respeitarem agora. Porque quando eles crescerem, lembre-se que eles vão ser 2 homens.
E a forma que eles me tratam é a forma que eles vão tratar a futura esposa deles. E hoje, cada vez mais, a gente vê isso, né? Que o menino, ele acaba procurando uma versão da mãe, né? De princípios, de valores. Eu até falo assim, meu Deus do céu, tadinho, eu tô meio com medo, porque a sociedade hoje está tão, assim, com valores invertidos, que eu não me considero uma pessoa velha, né? Eu sou nova, mas eu tenho muito essa educação mais antiga, mais... como é que eu vou fazer? Conservadora. Eu me considero uma pessoa muito conservadora. Então, eu falo assim, nos dias de hoje, fico até preocupada, né? Porque vai demorar bastante para achar, mas vai, não Jesus. Então, eu sempre fui... isso me marcou muito. Eu pensei, existe uma coisa muito... medo é bem diferente de respeito. Porque é muito fácil nós, como mães, às vezes, com uma punição, gerar esse medo na criança. Mas é bem melhor quando eles te respeitam. Você não precisa nem fazer. Só da forma que você olha a sua intimidade. Eu acho que foi com a Flávia que eu falei isso, com a Flávia Kalina. Quando você tem intimidade com seu filho, você, num olhar, e ele no seu olhar, ele já sabe. Então, eu não tenho nada com quem educa e bate, por exemplo. E eu nunca bati nos meus filhos, nem eu, nem o Bruno, nem ninguém. É uma forma que eu educo, nada contra, cada um educa do jeito que quer. Mas eu nunca precisei, porque eu construí isso com ele. Agora, se você não tem essa intimidade, é a mesma coisa que nós adultos. Você vai se relacionar com alguém que você não tem intimidade? Não. E eu tô te falando isso num relacionamento... não, você não vai. A mesma coisa eu faço com os meus filhos. Como é que eu vou construir isso com eles se eu não tenho tempo com eles? Se eu não estou ali, se eu não explico com calma? Então, essa intimidade é tempo, é dedicação, é trabalho duro, hard. É muito... muita demanda. Eu tinha dias, sim, de fato, que eu não tinha tempo para fazer unha, que eu não tinha tempo para fazer sobrancelha, que eu não tinha... Mas é o meu foco, eu sabia que ia passar. Aquilo já estava no meu... Eu falei, eu tenho que me dedicar e continuarei fazendo. Mas... é isso, Ana, eu acho que é muito importante essa intimidade que a gente constrói com nossos filhos. Hoje eu sei que nós somos amigos. O Kevin, como já está mais velho, já dá para conversar. Ele compartilha comigo, fala comigo. E eu quero sim que ele saiba que eu sou amiga dele, que o ponto de refúgio dele é a nossa casa, o nosso lar, que ele tem sempre para onde voltar, que ali é o melhor lugar que ele pode estar. E ter essa referência, né, é muito importante. Eu lembro ele... Todo dia eu lembro ele disso. Eu falei, quando tiver seus amigos mais velhos, faça questão que você venha aqui. A gente faz obra na casa e tudo a gente pensa, nossa, daqui a pouco eles vão estar usando lá em cima, daqui a pouco os meninos vão estar aqui. É isso que eu quero, porque eu sei que eles estão no lugar certo, com as pessoas certas, né? Então, é isso. Ô, Cláudia, fico muito feliz de você trazer todos esses assuntos, porque, assim, o nosso maior público é mulheres, é mães, né? E eu vejo, assim, a grande dificuldade que elas têm, muitas pessoas que vêm até mim, é uma dificuldade enorme de conseguir conciliar e, às vezes, até de saber distinguir, sabe? Separar. E como que eu digo isso? Porque muitas falam assim, impossível, eu não acredito, é impossível que dá pra você ser uma boa mãe, dar uma boa educação pro seu filho e trabalhar fora, né? Tem muitas mulheres que elas não acreditam nisso. Mas, como eu já passei pelas duas fases, eu já fui mãe integral, né? Eu também. E já vivi, e estou novamente nessa fase de mãe dividindo com o meu compromisso de trabalho. E como que eu sinto que é possível, né? Eu falei assim, então, eu preciso que mais mulheres entendam a forma que é possível, mas a forma não é que é fácil, não é que é mágico, não é que é maravilhoso, não é isso. É que a forma realmente é essa daí. É você determinar, né? E você ter rotina. Eu acho... o ano passado, quando eu lancei as agendas, eu sou super, né? Agenda 2023, planeje, realize e transforme. O ano passado, eu introduzi essa questão do planejamento para as mulheres, que eu falei assim, gente, quando a gente está em tempo integral dentro de casa, a gente se perde, eu me perdi, e eu busquei ajuda. E a forma que eu entendi que me ajudou foi quando eu comecei a planejar, realizar tarefas tudo em volta da minha casa para entender como que funciona dentro do lar uma boa relação familiar de marido, crianças e como que de fato eu poderia aproveitar meu tempo ali que eu estava vivendo com os meus filhos, com meu esposo, enfim. E foi planejando. Eu determinei e deu super certo. Não negociar. Exato. Essa rotina eu não negocio, não é negociável. Eu lembro que em momentos que eu não estava muito busy,
Aí ele me ligava e falava, faz um favor pra mim e tal. Eu falei, eu não consigo fazer. Ele, nossa, mas você tá cheio de má vontade. Eu falei, não tô cheio de má vontade, é que o meu dia, ele é planejado. Então tinha coisa que eu falei, eu poderia mudar, mas não, senão eu vou mudar hoje, vou mudar amanhã, porque eu sei que essa vida é corrida. E não é má vontade de facto. Então, por exemplo, a NET fica de folga lá em casa terça e quarta. Então tudo fica pra mim lá em casa, junto com o meu trabalho. E ultimamente, graças a Deus, eu tô bem busy também. Então, eu já, no dia anterior, eu já sei a hora que eu, tudo vai acontecer. Se não tiver esse planejamento, você se perde. Seu nível de estresse vai lá em cima, porque começa tudo acontecendo. Nossa, tô num dia ruim. Não, você se planejou errado. Entendeu? Não, incidente. Por exemplo, ontem, eu na correria, eu fiquei sem gasolina no carro. Até postou stories sobre isso. Aí você fala assim, a Bruno mandou mensagem, poxa, não lavar o carro até ok, agora ficar sem gasolina, aí você me ajuda, viu? Eu falei, não, é porque foi tão corrida, a Ana tava de folga, e como o Kevin tinha se machucado, ele tava em casa. Então mudou toda, mudou toda a minha rotina. Aí eu peguei e falei, não, mas eu vou conseguir. Coloquei o carro no carro, tinha que comprar umas coisas, eu falei, vai dar. E eu só comecei a ver 12, 10, 9. Eu parei na casa de um cliente, você acredita? Quando eu liguei o carro, não ligou mais. Minha sorte que tinha um funcionário lá, falei, vai comprar gasolina pra mim? Aí, isso ok, foi um incidente, tá tudo certo. E eu lembro que eu tava no carro, falei, baixei a cabeça e falei, Senhor, não deixa nada tirar a minha paz, isso aqui é só um incidente, eu não vou me estressar. Claro que eu fiquei 1 hora dentro do carro, tava um trânsito terrível, o posto de gasolina mais perto era 30 minutos. Enfim, mas até isso, quando eu estou sem rede de apoio, eu me planejo dar certo. Então, eu marco as minhas reuniões das 9 até 1h30, eu vou, pego as crianças na escola, das 13h30 para frente eu trabalho de casa. Então, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Exatamente. Então, eu falo, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho a necessidade de produzir, eu gosto, me faz bem. Me faz bem. Então você poderia fazer mais uma ou outra atividade? Poderia. Se eu fosse my full time, obviamente eu poderia fazer mais uma ou outra. Mas peraí, também vai fazer toda essa diferença? Ele tem que fazer judô, tênis? Não, poxa, pode fazer 2, 3 esportes, vai trocando, igual eles sempre fazem. Fazem um período, depois quer ir para outro, depois quer ir para outro. E eu vou ajustando também. Então, sim, a rotina, o compromisso e não negociar essas coisas. Então, eu não negocio. A Flávia Kalina, lá no Home Experience, ela até falou, deu um exemplo muito engraçado. Ela falou, tem uma amiga americana que ela virou para o marido e falou assim, se o bebê, se a criança ficar doente na terça, você sai do trabalho. Se for na quarta, sou eu. Só para você ver como é que é americano, é super mega organizado e funciona para eles. E faz sentido. Exato. Por que tem que ser sempre o mesmo, né? Então, terça é ela, quarta... O que é isso? Planejamento. Exatamente. Então, se acontecer, ninguém vai se irritar. Olha, meu filho ficou doente, já deixa pré-avisar no trabalho. Olha, se dia de quarto meu filho ficar doente, pode saber que vai... Porque terça é do meu marido. Então, eu acho que planejamento, de fato, é tudo. Planejamento, dieta, constância. É um planejamento. Você vai ser um planejamento de dieta, você vai cumprir constância. Como é que você cria? Fazendo todo dia. Me fazem muito essa pergunta, como é que você consegue? Você tem um papel? Eu falei, não tem nenhum papel na geladeira. Todo mundo sabe que eles acordam 6h50, o Kevin toma banho, toma café da manhã, saímos 8h15, eles entram 8h45, pegam na escola, lancha, assiste um pouco, faz homework, 6h30 toma banho, 7h15 janta, 8h30 deita. E vai fazendo. Aí, tem um fim de semana que dorme tarde. Claro que sim, eu também não... Fim de semana eu deixo bem tranquilo. Mas chega, como a gente faz isso há muito tempo, chega domingo e eles dormem no mesmo horário direitinho, não tem esse ajuste, eles dormem normal. Então é importante esse planejamento. E eu lembro que você me deu uma e eu não agradeci pessoalmente, vou agradecer a agenda. Eu lembro de olhar e falar assim, muito legal esses planners. E eu uso muito celular hoje, né? Bloco de notas. Exato. Mas eu anoto tudo também. Esse eu resolvi fazer impresso. O foco era realmente, sabe, para as mães que estão em casa, Cláudia, porque eu comecei, como eu comecei a vivenciar muito, eu estava assim, meu menor tem 3 anos, né? Tem um de 8 e um de 11. Então, quando você tem filhos, queira ou não, as suas amizades acabam sendo mães. E aí, as maiores lamentações das mães eram isso. Eu não tenho tempo, eu não sei. Era muitas reclamações. Eu falei, gente, eu não quero viver nessas reclamações. Como eu posso fazer diferente para depois vir e mostrar para elas que a gente pode fazer diferente? Foi onde eu comecei a buscar. Então, o que eu usava?
como eu fazia tudo na casa, eu não tinha uma pessoa para me dar a rede de apoio, igual no Brasil eu tinha. Eu falei, então eu vou fazer o quê? Hoje em dia tem os podcasts, né? Por isso que eu criei o meu também, para fazer ligações, aprender. E network também é uma forma que eu vi, porque como eu não conhecia ninguém aqui, né, em Orlando, falei, é uma forma de eu me relacionar também. E aí eu comecei nos meus horários. Quando eu tava lavando uma roupa, uma louça, essas coisas assim que dá para você ouvir, eu colocava um caderno do lado com a caneta, começava a ouvir as pessoas. E tirava nota. Com o resultado que estava falando na internet, porque eu falo que você também tem que saber quem você vai ouvir. Sim. Né? Sim. Igual o Bruno fala, quem você segue, todas essas coisas influenciam. Claro. E é a mesma coisa de quem você está permitindo. Igual a pessoa fala assim, você não foi com ele lá, não sei o quê. Tipo, vem aquele pensamento negativo. Mas se você não ter certeza da confiança que você tem no seu esposo, aí você já começa a colocar a caramela na cabeça. Sim. Então, como que você permite uma pessoa que ficar colocando pensamentos negativos, né? Então, eu falo que assim, eu sou zero influenciável. A única influência que eu tenho na minha vida é Deus. É a única pessoa que eu deixo me influenciar de fato. Então, a pessoa pode falar o que quiser, que entra aqui, sai aqui. E às vezes nem entra. Eu não né? A gente, de fato, tem que ter muito cuidado. E eu aprendi isso ao longo da vida, a me blindar em relação a isso. Eu acho isso muito importante. Quem você escuta e o que você deixa, o que você absorve daquela pessoa. E não é sobre, mas então você sabe tudo. Não. Eu gosto de aprender e escuto coisas demais. Mas quando eu vejo que esse tipo de comentário que vai deixar uma semente negativa, uma semente do mal, nem entra. Eu crio uma barreira. Eu até brinco, meu coração faz assim, ó. Na hora. Fecha. Sim, eu já comentei isso até de fato várias vezes. Porque quando você convive com muita gente, nem todo mundo tem o mesmo coração que você. Exato. Então, a gente tem que aprender de fato a fazer isso. Imagina, eu abro a porta da minha casa para muita gente. Você acha que eu não tenho que blindar a minha casa? Tem, né? Então, a mesma coisa acontece quando a gente está assim, conversando com alguém e você consegue sentir que a pessoa, de alguma forma, está tendo uma influência negativa sobre você com algum tipo de comentário. Na hora eu já fecho. Eu sou delicada, trato bem todo mundo, sou educada, mas eu fecho. Então, quando você fala das notas que você escutava e ia anotando, e você acabou emendando falando que a gente tem que ter cuidado com quem a gente escuta, de fato, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente escuta. Eu, quando não tenho nada para agregar, eu fico calada. Entendeu? Tipo assim, eu não sei, eu não domino, eu não sei o que falar neste momento que a pessoa está vivendo, eu prefiro não falar nada. Eu falar, olha, neste exato momento eu não consigo te ajudar. Mas eu vou, I will come back, eu vou voltar e eu vou poder conversar sobre. Mas nesse momento eu não tenho domínio para falar sobre isso. É muito importante também. Muito importante. Hoje o que a gente mais vê de rede social, né? O quanto ela tem tanta gente aí ficando doente por padrões, né? Mas quando você sabe dos seus valores, aquilo que você quer, né? O que é prioridade para você, as coisas fluem melhor. Eu estava pensando aqui uma coisa super interessante. Eu fiz o método CIS, né? Do Paulo Vieira. E uma das coisas que foi muito positivo para mim, quando a gente está assistindo, quando a gente vai fazer palestra, quando a gente faz mentoria, se você parar, pensa quantas mentorias você já fez, quantos cursos você já fez. Se você fizer uma análise, a grande parte, percentualmente falando, ela não consegue exercer 10 a 15% daquilo que ela aprendeu lá. E quando eu fiz o método CIS, eu era esse tipo de pessoa, absorvia tudo, mas no fundo eu não conseguia colocar muita coisa em prática. Sim. Aí eu pensei, quer saber, eu vou sair daqui comprometida. O próximo ano, e eu tracei. Eu escrevi tudo que eu queria fazer, porque isso, no total dos 4 dias de método CIS, representava 15% de tudo que você aprende ali. E dá para fazer mais umas 3 vezes, para ver se vou aumentando um pouco mais essa percentual. Mas é importante a gente não só escutar, mas a gente se cobrar de exercer pelo menos 10 a 15% daquilo que você está aprendendo a cada mentoria, a cada curso. Por isso que muita gente faz e fala assim, não muda nada na minha vida. Sabe o que eu pergunto? O que você fez? De tudo que você escutou, me fala. O que você fez? Nada. Claro que não vai mudar. Só escutar não vai te fazer mudar. Não transforma. É exatamente isso. Eu falo. Aí eu brinco com meu esposo, chegava em casa e falo, meu Deus, você tá ouvindo aí quem? Quem que é o seu mentor agora? Quem que você tá ouvindo aí? Eu tava lá escrevendo. Daí quando eu resolvi fazer os treinamentos com as meninas, com as mulheres, eu falei assim, isso foi tão legal, porque eu também tava nessa fase assim, agora eu já aprendi bastante. Eu acho que assim, não muito, porque eu
continuo aprendendo sempre, mas eu quero passar o pouco que eu já aprendi, porque me tirou da onde eu estava. E aí eu falo para elas, uma meta durante um ano, planeja uma coisa e foca naquilo para você realizar. E quando você é mãe, que você está dentro de casa o dia todo, coloca horário para cada coisa, coloca um horário para você ler, horário para você lavar sua roupa, horário para você cozinhar, determina horário. Porque se você não fazer isso, que valor, que importância você vai ter dentro do seu lar? Eu sou mãe e fico em casa o dia todo. Mas só na rede social? É por isso que as coisas não acontecem. Então eu queria trazer para elas essa clareza, sabe? Eu falei assim, gente, só tem um jeito de dar certo. Tem que ter clareza, tem que ter objetivo, tem que escrever e criar rotina. Os imprevistos vai ter? Vai ter. As coisas, os desafios diários, mas agora o maior problema, igual você está falando, é quando você fica doente, é quando você está em cima da cama. Isso é problema. O testemunho do seu filho. Eu gostaria muito que você contasse o testemunho do seu filho. Kevin foi diagnosticado com nephrotic syndrome, síndrome nefrótico. Ele tinha 2 anos. 2 anos e meio, eu acho. Na verdade, ele tinha ido no pediatra. A gente tinha estado no Brasil em novembro. E ele tinha feito pediatra e tal. E vacina tudo ok. Viemos para os Estados Unidos. E na época, você já deve saber, na época de insurance aqui, é dezembro a janeiro, né? Sim. E eu tinha um seguro lá no Brasil. A gente chegou dia 20 e pouco. Eu falei, olha, vamos deixar esse seguro no Brasil, que já não cobro mais aqui, porque a gente já vai ficar aqui. E vamos fazer o seguro. Quando abrir a época do seguro, vamos fazer o seguro aqui. Bom, ele estava tudo ok. Tinha feito todo o procedimento. Um dia ele acorda com os olhos todos inchados, mas literalmente inchados, não abriam. A minha sogra estava aqui na época. E ela falou, eu acho que ele comeu alguma coisa, alergia, vamos dar um antialérgico. Eu falei, não vou dar antialérgico. Eu não gosto de automedicar. Não sou muito... eu mesmo, para tomar remédio, tenho que estar super mal. E eu estava saindo para ir para o shopping, para trabalhar. Aí eu olhei e como ele levantou, eu fui tomar banho, tomar café da manhã e tal. Falei, vou ligar para um pediatra. A gente tinha acabado de chegar, não tinha nem pediatra fixo aqui, né? Deixa eu ver se diminui e tal. No quesito de 1 hora e pouco, simplesmente os olhos desincharam. Eu falei, pode ser que seja uma reação alérgica e tal. Fui para o shopping. Quando ele tirou uma soneca à tarde, ele acordou de novo, os olhos inchados. Aí o Bruno me mandou uma foto. Eu falei, não. Aí saí do shopping, fui para casa. Eu falei, tem alguma coisa, né, que não tá bem. Esperamos no dia seguinte de manhã conseguir uma consulta com a doutora Márcia Gaioso. Tenho uma gratidão por ela, assim. E eu nunca tinha visto ela, nunca tinha visto o Kevin, mas ela, por aquilo que eu tinha explicado, eu vou ver ele. Eu lembro que eu levei ele em Lake, aquele outro office que ela tem, Sanford, acho que é Sanford, 1 hora. Quando ela chegou lá, ela falou assim, eu não conheço o Kevin, mas do que eu tô vendo aqui, eu acho que ele tem nephrotic syndrome. Quando eu ouvi aquele nome, Meu Deus. Ana, o meu mundo, eu tava grávida do Caio. Nossa. O meu mundo, assim, eu falei, nephrotic syndrome, já um nome que pesa, né? Aí ela, não apavora, eu vou te mandar uns exames para ele tirar sangue. Vai no Quest, tá com status de emergência. Isso era dia 23 de dezembro, perto do Natal. Como amanhã é 24, eles não abrem, eu acho que eles vão me mandar o resultado. Consoante o resultado, eu já te falo o que você tem que fazer. Quando eu cheguei no Quest e dei para ela, ela falou assim, não vai ficar pronto. Sem eu falar nada pra ela. Ela pegou o negócio, só vou te falar uma coisa, não vai ficar pronto. Falei, tá, qual é o hospital infantil mais próximo daqui? Ela falou, Unimors, em Lake Nona. Eu vim pro carro e falei, Bruno, vamos no hospital. E ele, como assim vamos no hospital? A gente vai fazer exame de sangue, a gente tá indo pro hospital. Eu falei, vamos no hospital. Eu senti, Ana, na hora. É Deus mesmo. Falei, ele, ok, fomos pro hospital. Nem saiu do hospital, já ficou lá. O meu primeiro Natal nos Estados Unidos foi no hospital, literalmente. Aí foi começar uma batalha muito grande, porque graças ao bom Deus, ele não tem a pior parte da doença, ele tem a melhor parte da doença. Quando a gente descobriu, né, e ele teve que passar vários procedimentos, mas assim, eu queria deixar aqui um adendo, que nesse momento da minha vida, foi um momento que eu tive uma intimidade com Deus. Foi uma coisa tão sobrenatural, Ana, porque eu lembro quando ele foi fazer a biópsia renal, que ele foi pro bloco, eu não pude levar ele no bloco, porque eu estava grávida. E claro que eu tinha chorado como qualquer mãe. No dia que eles me falaram isso, que constataram lá, e todos os exames que foram feitos nele, e ver o seu filho gritar não é uma coisa agradável.
E eu não acho que a minha fé é menor de qualquer um só porque eu chorei. Eu chorei porque foi a forma que eu consegui externar aquilo que eu estava sentindo dentro de mim. Além de tudo, eu também estava grávida, todos aqueles hormônios, né? Mas foi muito tenso, sabe? E eu lembro dos médicos virarem para mim e falar assim, parabéns, mamãe, por ter trazido ele. Se você não tivesse trazido ele, seria mais difícil a gente chegar até o resultado. Porque ele estava num relapse, ele estava numa crise, então foi fácil diagnosticar. E nesse momento que ele entra no bloco, eu tinha chorado, assim, é aterrorizador, se assinar documentos com todos os riscos que ele corre. O seu filho, ele era uma criança 3 anos de idade, imagina. E ele estava nervoso, não estava entendendo o que estava acontecendo e tal. E eu fui conversando com ele, e aí o Bruno foi levar ele no bloco cirúrgico. Eu desci. E eu falei, eu lembro exatamente, falei, Senhor, agora ele está na mão dos médicos. Eu estou em paz. Eu senti uma paz dentro de mim, não consigo. Eu falo, por isso que eu uso muito esse termo, que Deus abençoe e te faça sentir a paz que transcende o entendimento humano. Realmente, eu posso te falar que eu senti essa paz. Desse dia para frente, eu nunca mais chorei. Não porque eu estava feliz com aquilo que eu estava vivendo, não. É porque eu sentia uma paz. E aí ele se tornou corticoresistente, ele teve que fazer vários procedimentos, ele fez parte de estudos aqui de um remédio novo para ver se funcionava. Não funcionou. Enfim, e uma vez falando com a nefrologista dele, a doutora Montanier, ela até já aposentou, um anjo também. Eu falei, doutora Montanier, qual é a chance de ele não ter mais essas remissões? Porque era todo mês a gente ficava no hospital, Ana. Nossa. Durante anos, sabe? Sim, foi difícil. E ela falou, olha, não existe nada garantido, mas já existem casos que quando a criança chega numa fase mais velha, tipo dos 12 para frente, não é que ele deixa de ser nefrótico, mas ele passa a não ter essas remissões, esses relapses. Quando dá esses relapses, Ana, é porque... Só, tipo assim, para você entender o que é. Não é uma doença autoimune, por isso que se chama um síndrome, porque não se sabe o porquê que acontece, mas o seu rim, ele filtra, e quando chega na fase que o que vai pro sangue, tem o que vai pro xixi, né? E o que vai pro sangue. Ele se confunde e expede tudo pra urina. Então, ele expede uma proteína que chama albumina, você fica com colesterol muito alto, falta de vitamina D, mexe com toda a sua parte, não só hormonal, né, mas do funcionamento correto do rim. Então, o que eles fazem? Eles te dão corticoide. O Kevin tomava doses altíssimas durante anos de corticoide, tipo 60 miligramas, uma criança, só para você ter noção. Então, porque ele está muito gordinho, tá? O pré-julgamento, você não entende, você já está falando, eu sei que ele está muito gordinho, mas ele demorou anos para chegar nesse peso e ele também vai demorar um tempo para perdê-lo. Esses antialérgicos, eles detonam. Ele é um corticoide, na verdade. Então, esses corticoides são muito fortes. Eu tomava junto com isso imunossupressores, que é dado a transplantados, que é para não recusar o órgão. Então, para ver se o rim dele não se confundia. Tomava 2, não podia tomar sol. Enfim, bem complicado. E você escuta assim, as pessoas de uma forma... É por isso que eu falo. Se você não sabe... Não fale. Porque você não sabe qual é o momento que a pessoa está vivendo e o quanto você pode estar afetando ela negativamente. Mas, enfim, eu lembro de falar com a doutora Montanier e perguntar para ela, tem alguma possibilidade? E ela me fala isso. Naquele momento eu profetizei. Eu falei, eu sei que ele não vai ter mais relapse. Eu sei que ele não vai ter... Fomos vivendo o processo. Eu não estou falando que eu falei, amanhã, Senhor, eu tirei isso dele. Eu falei, Senhor, se existe a possibilidade, o Kevin está aqui, eu creio que vai acontecer com ele. Quando veio a pandemia, eu fiquei muito preocupada. Nesse processo todo que o Kevin estava, até os 5 anos eu não ia para a escola. Porque ele não podia ficar em público quando ele estava tomando imunossupressor. Se você tivesse com uma gripezinha, ele pegava, hospital. Já tinha um relapse. Primeiro Thanksgiving, ele teve meningite viral. Meu Deus. Pegou uma... Isso eu já estava com 5 anos. Pegou uma virosinha, só que foi para meninge no cérebro. Ficamos internados também, dia Thanksgiving. Fez punção lombar, tudo que você pode imaginar, que é um processo normal, ficou isolado porque não sabia se era bacteriano, se fosse bacteriano, algo muito sério, mas graças a Deus foi viral. E a sensação é muito ruim, você passa bem mal, sabe? Enfim, ficamos internados, então vivemos esse processo, tudo consequência também de muitos dos remédios que ele estava tomando. Ou seja, eu falava, pronto, a gente está tentando cuidar do rim e estamos acabando criando outras coisas, né? Mas o fato é que quando chegou a pandemia,
Eu fiquei muito preocupada. Imagina, Covid, Kevin, nessa situação, acima do peso. Aí eu falei, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Logo que começou o lockdown, né? Estávamos no spring break, se eu não me engano, né? E aí já não voltou às aulas. Exato. Eu falei, continuei eles 2 anos em online schooling. E acredite se quiser, eu não tive nenhum relapse e até hoje eu não fui para o hospital, desde 2020. Glória a Deus. Ou seja, o que era para acontecer dos 12 para frente, aconteceu dos 8 para frente. Ele teve alguns episódios, mas nada... Imagina, você está numa intensidade de todo mês passaram 3, 4 dias no hospital, depois começamos a levar ele para o Infusion Center, que ele ia lá, tomava, tudo que ele perdia, ele repunha pela veia. Então, ele é uma criança que hoje ele olha e fala assim, esta aqui é a minha melhor veia, pode ir. Ele já fala. Ele não mexe. Ele não puxa o braço, nada. Às vezes essa maturidade que as pessoas veem no Kevin, realmente, de facto, é isso. Porque ele foi exposto a uma pressão muito grande, infelizmente. E não era algo que eu podia proteger ele. Ele estava vivendo aquilo ali, ele estava no hospital, ele sabia que ele tinha um problema. E eu sempre falei abertamente com ele o que estava acontecendo. Nunca tive problema com ele para tomar remédio. A primeira vez, sim, é horrível. A prednisolona líquida é horrível o sabor. E ele cuspiu. Ele era bem pequenininho. Eu sentei ele no sofá e falei assim, filho, deixa a mamãe falar uma coisa com você. Eu sei que não é bom, mas você tem que tomar. Porque a solução é essa. Ou isso eu tinha 3 anos, Ana. Ou você toma para ficar melhor, ou então a gente vai ter que tomar no hospital. Não tem outra solução, não tem a opção de não tomar. Infelizmente não tem. Ele, ok. Desse dia para frente, Ana, os médicos e os enfermeiros ficavam assim, encantados com ele. Assim, nunca vi uma questão obediente, nunca vi isso. Por quê? Porque eu falei a verdade com ele. Sim. Eu sempre fui assim também, de falar a verdade. Mas essa experiência, assim, esse momento que eu passei me ensinou muito, Ana. Muito, 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 muito. E aí que eu falo, é fé mesmo. Nada dependia de mim. Eu estava no melhor hospital, com os melhores médicos, graças a Deus. Mas continuava acontecendo. Eu não murmurava. Toda vez que acontecia isso, eu pensava, obrigado, Senhor. Pelo menos ele tem um hospital maravilhoso, a médica dele é maravilhosa. Eu posso ir naquele outro médico. Eu tenho que agradecer, porque está acontecendo isso. O que eu posso fazer? Teve várias noites. Só para você ter noção, meu nível de estresse, quando ele fez a segundo procedimento, eu acho, eu já tinha ganho o CAI. A minha mãe estava aqui. Nossa. E ele era bem bebezinho. Eu tinha muito leite. E aí, tirava leite, deixava para minha mãe, levava a maquininha lá, jogava na geladeira e tal, e ia me revezando. Quando ele ficou doente, que ele fez um procedimento, eu chego em casa e eu falei, caramba, tem leite? Eu acho que vou tomar um banho e tal. Simplesmente meu leite secou. Assim, do dia pra noite. E eu lembro de ligar pra minha médica, ela falou, Cláudia, e mesmo que não tivesse secado, era uma coisa que você tinha que ponderar, porque neste momento, acredita em mim, o Kevin precisa mais de você do que o Kai. Não que o Kai não precise, mas a sua mãe tá aí, e se ele tiver que tomar a fórmula, tá tudo certo. Eu olhei e falei assim, problema? Sério, problema ou desafio? É desafiador, claro, você se cobra. Não, desafio, ok, segui. Então eu sempre fui muito objetiva nessas coisas, focar mais na solução e menos no problema. E eu entendi de facto o que é problema quando eu vivi isso com o Kevin. Você vê o seu filho ali, eu não vou te mentir, quando eu vi eu questionei Deus, por que ele e não eu? Óbvio, sabe? Você entra num desespero, mas naquele momento que eu tive a experiência com Deus, que eu senti essa paz que transcende, tipo, tá tudo bem, você vai entender. Nunca mais. Assim, eu nunca mais me desesperei, nunca mais. Eu sempre fui. Eu só pensava, eu tenho que dar todo o apoio, eu tenho que estar aqui full time para ele, tenho que fazer ele entender e fazer esse processo ser o mais smooth possível, mais. Não sei como é que fala smooth. Macio, não é macio, mas mais tranquilo possível para ele. E graças a Deus, desde essa época, eu tenho uns 2 anos que o Kevin faz acompanhamento e tal, mas não tem mais recaída no síndrome nefrótico. Parou de tomar corticoide, parou de tomar imunossupressor, e agora voltar, tá fazendo dieta junto com o Bruno para perder um pezinho também e ficar mais saudável. Gente, tá vendo? A Cláudia passando para vocês, né, parte da história dela, dos processos que ela passa, como a gente passa também. Então, assim, independente, gente, né, nós estamos aqui nessa terra, a gente vai enfrentar as coisas que vier sobre nós, mas a gente tem que decidir de que forma a gente vai enfrentar, né? Então, eu aprendi muito isso com você, sabe? Essa parte de enfrentar como desafio ou como problema, Sim. Né? Reclamar menos ou focar na solução,
né? Porque se a o mesma problema energia, existe, Ana, a mesma energia, ao mesmo tempo, você focar no problema, na verdade, focar no problema te desgasta mais até. Mas a mesma coisa, é a mesma matemática. Só que você vai ver que você... Por isso que as pessoas falam muito assim, nossa, a minha vida não anda pra frente. A sua vida que não anda pra frente ou você? Entendeu? Tipo, o que você tá fazendo pra ela andar pra frente? Você já tá profetizando isso na sua vida. Minha vida não anda pra frente. Pronto, acabou. Você já falou. Começa a falar, minha vida vai andar pra frente. Eu vou fazer isto, isto e isto. Olha como é que muda. Isso é uma automotivação. Então, hoje, quando eu falo de problema, eu tenho até cuidado quando eu uso esse termo. Sabe por quê? Quando o Kevin ficava internado, eu ficava na ala de crianças com câncer. Porque ele tomava um imunossupressor, igual as crianças que fazem quimioterapia. Você fica super suprimido, imunologicamente falando. Então, ali eu vi problema. Ali eu vi problema. Eu vi uma menina que ela ficou... no Natal, estava com o Kevin. Quando ele ficou internado, no mês seguinte, ela estava lá. Aí ela ia uma semana para casa, ela voltava. Ela não podia receber... todo mundo entrava esterilizado no quarto dela. Ela perdeu o cabelo dela. Isso tudo, quando ela pôde sair, que ela fez a última sessão, ela foi visitar o Kevin. Porque o Kevin, já todo mundo conhecia o Kevin no hospital, né? E ela com uma... Como é que eu posso falar? Uma gratidão dentro dela, sabe? Você conseguia sentir na fala dela. Eu falei, isso aqui é problema. Isso aqui é problema. Aqui... E eu falei isso com a médica do Kevin. Aqui, se este remédio não funcionar, tem o outro. E eu falava isso pro Kevin, acredita ou não, Ana? Eu falava, filho, se este não funcionar, se você não se sentir melhor, a gente tem este. Então tá, eu sei, é difícil, não é a mesma coisa que ter uma gripe? Claro que não. Foi duro, me preocupo muito também com os resquícios que possa deixar no futuro, na vida dele, no quesito emocionalmente falando. Sim. Sabe? Mas o Kevin passou por psicólogo no hospital, teve toda uma equipe, e hoje, quem conhece o Kevin de perto sabe o ser humano maravilhoso que ele é. Então, sim, a gente tem que começar a focar mais no que a gente quer do que murmurar daquilo que a gente está vivendo. Se não tá bom, vamos mover, vamos buscar. E olha que incrível, você falando dessa menina, né? Que mesmo enfrentando esse problema, ela estava lá com gratidão. Então, porque mesmo ela estando com aquele problema, ela estava em busca de solucionar o problema. E tem ali aquela rede, né? Ela foi em busca, né? Então, eu fico vendo, assim, muito isso. A gente não tem por onde correr. É um dia após o outro. Os problemas, os desafios, tudo isso vai surgir na vida de todo mundo. Mas a gente tem que mudar a forma de pensar. Como que eu vou enfrentar isso? Como e é isso que passar da melhor forma possível, né? Ana, e é isso que te dá autoridade, primeiro, e que te fortalece. Pode parecer até meio contraditório, mas foram nos momentos mais difíceis da minha vida que eu cresci. Cresci espiritualmente, falando, muito. Cresci emocionalmente falando, cresci profissionalmente. Acredita, todas as vezes que eu me vi no buraco, entre aspas, que a gente se vê ali num buraco, né? Foi ali que eu cresci, foi ali que eu tive divisores de água na minha vida. Quando eu vivi o processo imigratório, que eu tive que ir na corte, mais um momento que eu entendi. E outra, na corte tem um montão de gente lá sentada. Até na corte o juiz se compadeceu com a situação do Kevin. Foi surreal. Aí as pessoas me perguntam muito, por que Orlando? Por que Estados Unidos? Porque tudo que vem acontecendo na minha vida, nesse trajeto, é mais uma confirmação de Deus, que Deus tem um plano para minha família, para minha vida. O Poder Network foi uma ideia 100% do Bruno, né? Ele desenvolveu, que ele teve essa visão de fazer o Poder Network. E se a gente não estivesse em Orlando? Será que não era para ser aqui? Será que Deus não me fez passar por tudo isso? Porque eu tinha tudo para desistir. Pensa bem, meu filho ficou doente. O Kevin recebeu uma carta de remoção dos Estados Unidos por causa de um processo mal filed. Eu tive que ir na corte 3 vezes, tá? Eu tive o primeiro processo do Bruno foi negado também. Aplicamos o segundo processo. Eu tenho hoje o Caio, né, tem os 3 passaportes, mas eu tenho um passaporte europeu, eu posso estar em qualquer lugar. E até mesmo o Bruno quis ir embora dos Estados Unidos umas 30 vezes, eu sempre bati o pé, falei, não vou embora, não vamos embora. Se eu for fazer uma retrospectiva, se eu fosse uma pessoa pessimista ou negativa, eu tinha todos os motivos e mais alguns para ter ido embora, começando pela saúde do meu filho, porque eu continuei não tendo minha mãe, meu sogro, não tinha ninguém, era eu e o Bruno. Cuidando disso, e o Caio recém-nascido, porque quando o Caio tava com 1 mês, minha mãe foi embora. Aí eu passei a ficar com 2. Nossa.
Entende? Então, é muito fácil. Mas quando eu creio no propósito de Deus e quando até mesmo você, às vezes, se coloca em dúvida, vem mais uma coisa e fala assim, não, é aqui que você tem que ficar. E aqui ficarei até que Deus me fale comigo de novo. Agora você tem que ir pra... Porque eu não sou apegada a nada. Eu creio, eu sinto no fundo do meu coração que I belong here, eu pertenço aqui. Mas onde Ele me mandar, eu vou. E é isso, e vem acontecendo o Poder Network e penso, se você... Eu penso assim, se eu me permitir viver essas coisas, eu acabo criando autoridade para falar sobre. É isso que a gente tem que fazer e levar para os outros. É aquilo que a gente viveu. O que eu vivi é a verdade. Eu poderia passar horas aqui te falando de várias coisas. E existe uma grande diferença entre você se vitimizar ou você tá falando com a autoridade e falar assim, não, se eu conseguir, você também consegue. E consegue, Ana. É só a gente falar para nós, eu consigo. E eu não vou falar que foi sempre assim, não. Eu fui vivendo o processo. A minha vida começou a mudar, a minha pessoa começou a mudar quando eu comecei a entender o seguinte, menos convicção, seja menos convicto das coisas, se permita, e sair da zona de vitimismo, porque quando eu falo vitimismo não é fazer de coitadinha, mas o vitimismo vem assim, não, eu não consigo porque, você acha que é fácil? Eu tenho 2 filhos, mas você tem a NET, mas não, para de vitimismo. Se a gente olhar e falar assim, eu consigo, é meio que você interiorizar isso para você, você consegue. Eu falo que nós não viemos neste mundo com limitações. Exato. Nesse sentido, tá? No sentido de nos limitarmos, não. Uma das coisas que eu aprendi quando o Kevin estava doente, e eu até escrevi isso num post de aniversário dele, você me ensinou... Quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu achei que eu tinha chegado no limite, mas você me ensinou que eu não vim neste mundo com limitações. Nossa, e não, a gente não vem. Quando eu falo limitações, sim, a gente tem que ter limite de regras, de postura, mas quando eu falo assim, de você deixar a sua marca aqui, de você fazer o que você gosta, de você produzir, de você ser realizada, não viemos. E eu tenho isso muito forte dentro de mim. E a outra coisa também que eu falo muito com as pessoas, se você parar para pensar, nós temos cada um tem um código genético. Você tem um DNA, eu tenho outro. Né? Não existe o mesmo DNA de uma pessoa. Por que será? Porque você é única. Se você é única, você tem, com certeza, se você sentir no seu coração ou se você quer, de fato, fazer alguma coisa, você pode. Nós somos únicos. Exato. Cada um pode deixar uma marca se todo mundo tivesse essa linha. Eu fiquei muito tempo, as pessoas me mandavam muito no Instagram, Cláudia, fala mais no Instagram, Cláudia isso, Cláudia aquilo. E eu falava assim, quando Deus tocar meu coração. Cara, às vezes Deus já está tocando seu coração e você não quer fazer. E eu te falo, eu não fazia muita coisa e ainda não faço 100%, porque eu tô com outras prioridades, mas não tá fora da minha reta. Só que eu também tenho que saber que eu não consigo abraçar o mundo. Exato. Entendeu? Então, para você eu ter excelência, você tem que ir, né, construindo, não adianta também querer fazer tudo. Mas voltando no código genético, eu falo que nós somos únicos. Então, você já pensou que se cada um deixasse uma marca boa aqui nesse mundo, como é que o mundo seria diferente? Nossa. Entende? Então, não se compare com o outro. Não existe... não se compare se o outro está assim. Se você... Eu falo isso por quê? Porque hoje a rede social é algo muito problemático, Ana. Me assusta muito. Às vezes eu vou falar assim... Você já pensou? Vamos criar uma rede social pro Kevin, pro Caio? O Caio é muito engraçado, sabe? Tipo, ele é uma figura, meu filho mais novo. E é verdade, ele eu adoro é muito fotos assim, da arte, de pintar, de dançar, sabe? E ele é muito engraçado. Aí eu fico pensando, será? Até hoje eu nunca criei, nem eu, a gente nunca conseguiu ter uma opinião, sabe? Segura sobre isso. Mas hoje que eu vejo muita coisa na rede social também, do que está acontecendo, é preocupante, sabe? Essa cobrança, todo mundo agora quer ser perfeito. Eu brinco, às vezes eu coloco um filtro, porque eu não quero aparecer feita, porque a minha, eu tenho o direito de não querer aparecer feia, mas não é porque eu acho que eu tenho que fazer Botox, até porque eu nunca fiz, pra falar a verdade. Mas vou fazer agora, tá? Que eu tô ficando velhinha. Mas essa cobrança da gente não conseguir entender que nós somos únicos, sabe? Cada um com a sua... seu dom, com a sua essência, a sua essência, sabe? Virou tudo tão padronizado, sabe? Todo mundo... Enfim. Eu todo dia, quando eu oro à noite, eu falo assim, Senhor, não me dê nada que me transforme e que me faça esquecer quem eu sou de verdade. Ana, até já ouvi um pastor falar assim, não, pode pedir
porque nada vai te transformar. Porque eu tenho isso muito sólido dentro de mim, sabe? Muito forte. Eu não me corrompo, sabe? Com essas coisas, porque é muito fácil você se corromper, você esquecer de onde você veio. Sabe aquele velho ditado? Você esquecer de onde você veio e tal. Eu oro a Deus, de fato, para que esse mundo meio diferente que a gente vê hoje, assim, é preocupante, sabe? Flávia Cadonete estava falando, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, né? E você estava mais cedo também falando assim, sabe? Se a gente for pensar, como é que vai ser, sabe? Como é que vai ser essa geração? Mas é isso, eu acho que... tem uma passagem na Bíblia que fala... na vida encontrareis desafios... Não lembro agora, depois eu vou te mandar, mas... a Bíblia fala que a gente vai encontrar desafios ao longo da nossa jornada aqui. Aflições, dores. Mas depende da forma que você encara. E eu sempre olhei para elas de uma forma, se Deus me deu é porque eu tenho capacidade para levar. Porque senão Ele não me daria. Eu tenho certeza e creio nisso. E então eu não murmuro nesse sentido. Claro, a gente dá uma reclamadinha com o marido, tá, gente? Não sou perfeita. Claro que eu dou também, mas eu faço essas coisas muito sérias que realmente são impactantes na nossa vida, não adianta. Não adianta. Se você focar no negativo, é ladeira abaixo. Exatamente. Você vai ladeira abaixo, emocionalmente, especialmente emocionalmente falando. Não tem como você aguentar se você começar a focar no negativo. É isso. Ai, gente, que lindo. Eu ficaria horas aqui com a Cláudia, porque é tanto aprendizado e você compartilhar, né? Assim, eu falo que isso aqui, Cláudia, é mostrar que a gente tá num barco, né? Tá no mesmo barco. Não é porque, isso é aquilo, não. E você falando das redes sociais, eu falo justamente isso. Eu até falei pro meu esposo. Por quê? Eu falei assim, a rede social tá aí, não tem mais volta. A gente tava conversando, será, né? Eu falei, se hoje a gente acordasse e não existisse rede social? A gente tava conversando sobre isso. Aí ele deu risada e falou assim, mas eu acho que é melhor a gente tirar essa cogitação, porque eu acredito que não tem como mais, né? Eu falei assim, então como usar ela para o bem? Já que tem tanta gente usando para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é coisa, para o mal. E aí eu vejo, às vezes, as pessoas atacando, pessoas que fazem o bem, igual o Bruno tá lá se posicionando. Eu vejo tantas pessoas que já foi transformada através do posicionamento dele, do trabalho que ele faz, né? Tipo assim, você vindo aqui, você contando a sua história, contando seu testemunho, passando o que você já passou, mostrando que você também é humano, que você é frágil, que você tem... Mas você decidiu criar técnicas e rotina para você vencer, como passar por tudo isso. E aí eu vejo as pessoas, às vezes, atacando. Eu falei, então, eu tenho 2 formas de usar a rede social. É a mesma forma que a gente usa. É ser você verdadeira, ser você na sua essência e tentar mostrar que existe o caminho de você levar a mensagem pro bem. De como você agir e de como você fazer. Trazendo pessoas boas, sabe? Que tem esse mesmo pensamento. Então é criar essa rede, eu falo criar a rede do bem. Porque a gente já tem tanta rede do mal aí, pessoas que usam para tanta coisa assim... É igual, às vezes, a menina falando, Paula, às vezes você não tem dimensão, porque você tem uma mente boa, você tem um coração bom, mas o mundo tá tão poluído, tá tão... Na Paula é tão feio que você não tem noção. Eu falei, meu Deus, é verdade. Porque eu falo assim, a gente vai caminhando. Meu filho tá saindo da Elemento e vai pra Miron, né? E aí as mães falam, né? Na Miron é outra realidade, não sei o quê, tá. Eu falei assim, eu entendo isso. E eu sempre faço, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me guia... Sabe, me dá luz, porque eu falo isso pro meu filho, o mais velho. Eu falo, olha, Benjamin, você tem que entender o seguinte, você vai encontrar de tudo, mas não deixe ninguém te transformar. Porque eu falei assim, tá vendo? A pessoa, quando ela vai por esse caminho, olha o resultado que ela tem. Agora, olha a pessoa do bem, que é honesta, que é verdadeira, que é trabalhador, igual seu pai. Então, eu falo, gente, o exemplo tem que ser nosso. Se eu deixar me contaminar pelo mundo que tá assim, e querer fazer igual todo mundo, ser igual todo mundo... E aí eu vou estar indo pro mesmo lado. Então tem que ter uma divisão, né? Por isso que eu falo, o bem e o mal tá aí, não tem como mudar, Deus já veio na Terra, né? Jesus veio, já tem toda a história bíblica que a gente tem aí para comprovar, não é à toa. Então a gente tem que pegar isso e falar assim, como que eu posso, né, deixar a minha marca de forma positiva. E hoje eu sou muito grata a você, Cláudia, porque eu vejo, né, que você está deixando a sua marca de forma positiva, você contando a sua história e você se permitiu se encontrar, igual a gente estava comentando antes, que a gente passa por turbulência às vezes, por desafio, às vezes a gente desacredita, às vezes a gente fala, Senhor, cadê tu? Então, né, por várias situações da vida, umas por questão de religião, outra, mas enfim, quando você entende que Deus, Ele está no centro Ele é o de centro. tudo, do centro de tudo. A minha vida, eu comecei a ter paz espiritual a partir do momento que eu comecei de facto a colocar
na mão dele, sem questionamento. Eu até acho que estava comentando isso com você mais cedo, que a gente tem o hábito de falar assim, tá, já coloquei na mão de Deus. Já colocou? Já tinha que ter colocado, né? Só agora. E tipo assim, quando a gente coloca mesmo, primeiro essa intimidade, a gente coloca, a gente nem toca mais no assunto, a gente sabe que tá lá e que no tempo dele vai acontecer. É óbvio que eu gosto até de frisar uma coisa. Deus é Deus do impossível, Ana. O que tá ao seu alcance, você tem que fazer. Exato. Não joga na mão de Deus e fala assim, pronto, agora eu vou esperar aqui que Deus vai cair. Não tem isso. A sua parte você tem que fazer. E queria também te falar uma coisa em relação ao seu podcast. Você estava falando que talvez você não tenha ainda essa dimensão toda. Eu costumo falar o seguinte, tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. O que vai te diferenciar é a sua constância, a sua determinação, a sua resiliência. Rede social, você sabe, é constância. Não adianta. Dieta é constância. Exato. Então, não adianta a gente, às vezes, pular. Sim. Porque quando tudo que vem rápido, vai rápido, né? Exatamente. Então, tem sim essa constância. Lembra, eu queria deixar essa palavra aqui para você. Tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Então, quando a gente tem um propósito dentro de nós que vem por orientação de Deus, eu tenho certeza que vai dar certo, que você vai alcançar dentro daquilo, dentro dos seus princípios, dentro da sua prioridade, que é a sua família. Porque também, vamos pensar, se você crescer muito rápido agora com tudo que você tem como prioridade, 3 crianças, marido, tudo, né? Eu não sei quantos anos você está aqui, né? Não acredito que não... 5 anos. 5 anos, se você for muito rápido, você também pode pecar em alguma coisa. Exatamente. Mas se você for na medida que você consegue manter a sua família, a sua rotina, tudo que você está fazendo, vai ser muito mais prazeroso. É verdade. Então, Ana, muito obrigada mais uma vez. Eu acho que eu falei demais, tá, gente? Foi um prazer estar aqui. Eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído. Talvez eu não tenha usado todas essas técnicas, mas eu acho que tudo que eu falei para vocês foi algo que de fato aconteceu na minha vida, né? Não é a minha verdade, é o que de fato aconteceu, e que vocês possam reavaliar aí o que realmente é problema e o que é só desafio. Lembre-se disso. Problema é tudo aquilo que não tem solução, só a intervenção divina mesmo. E desafio a gente tem todo dia, encare ele de forma positiva. A gente veio para fazer a diferença, né, Cláudia? Com certeza. Cláudia, deixa também para a Supers o seu trabalho que você vem fazendo agora, porque eu achei lindo que você apresentou pra gente lá. Tem algumas novidades chegando aí, eu ainda não falo muito na minha rede social, comecei a postar algumas coisas. Eu tenho uma empresa que se chama American Cabinets, é uma empresa de móveis planejados. E muita gente me pergunta, Cláudia, por que você trabalha com móveis planejados, tipo assim, obra, a maior parte das vezes estou no meio ambiente mais masculino e tal. Eu falo, tem gente que transforma a pessoa, eu transformo o lar. Para mim é muito gratificante, Ana. Sabe, que eu deixo ali, por exemplo, você vai estar comendo numa mesa que eu projetei, sabe? Que eu instalei na sua casa com todo o carinho. Para mim, nosso lar é o lugar mais sagrado, sabe? Que tem que ser mais blindado, é o nosso refúgio. Pelo menos na minha casa, eu me sinto assim. E é muito satisfatório. Eu trabalho muito com cliente americano. Claro que eu atendo brasileiros também. Sim. E é uma coisa nova, relativamente nova para eles. Eles ficam assim, mas quando você entrega, ver aquele sorriso ali, é muito gratificante. Então, é isso que eu faço. Eu tenho mais 2 sócios. A gente tem um teamwork muito maravilhoso. E estamos seguindo. Vem coisas novas aí, por aí, em breve. E para as mulheres que querem conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, tem Instagram já? @American Cabinets. Então é isso aí, mulheres. Se vocês estão aí, já querendo renovar a casa, dar um antes e depois, só acompanhar lá, porque é lindo, né? O trabalho, eu falo, gente, quando você for fazer a sua sala, a sua casa nova, pode me chamar que eu vou projetar pra você, isso viu? aí, tá bom, combinado. Isso é presente, projeto com o maior carinho pra você poder gravar. Gente, eu falo que o ambiente, gente, começa por dentro de casa, né? Eu falo pras mulheres, olha, vocês estão num momento, na fase de mãe, e um dia querem empreender lá fora, mas não deixa a casa bagunçada, não. Nossa. Deixa tudo arrumado primeiro, organize o seu ambiente, porque quando você volta pro seu lar, ele tem que estar condizendo com aquilo que é a sua família, né? A Mila Vieira, ela tem essa frase, o Paulo também usa muito, mas ele até falou que essa frase é dela, tá? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Verdade. Isso é muito, muito, muito forte, né? Eu
Mesmo quando eu não tenho ajuda, você acredita que eu não consigo deixar a casa bagunçada? Eu tenho que arrumar todas as camas, deixar tudo bonitinho. Aí o Bruno falou assim, a Nete tá chegando. Eu falei, não, a Nete tá chegando, mas ela não tá aqui. Entendeu? E o Bruno também é extremamente organizado, né? Se você não cuidar no pouco, como é que o Deus vai te dar muito, né? Exato. Se você não cuida da casa pequena, como você vai cuidar da casa grande? Se você não cuida do carro que é simples, como você vai cuidar do carro que é melhor? Deus, ele te desafia, arriscaria até dizer, te testa nas pequenas coisas. Porque se você não conseguir nas pequenas, você não vai conseguir nas grandes. Ele sabe que você vai fracassar, que vai gerar frustração em você. Então ele fica ali te moldando até o dia que a chave vira. E aí você vai... Verdade. Então, se você não cuidar no pouco, dificilmente você vai conseguir cuidar no muito. Isso aí é fato. Eu sempre cuidei, eu morava num quarto, eu dormia no chão, Ana. Quando eu mudei para Londres, eu dormia... o senhor Mauro embaixo, a madrasta do Bruno em cima no boliche, e a gente deitava o colchão todo dia. Sabe qual foi a única coisa que eu pedi para o Bruno? Eu falei, tá tudo certo, estamos começando. Eu trabalhava numa multinacional em Portugal, tá? Fui para Londres, né? É sério mesmo. E sabe qual foi a minha única coisa que eu pedi para ele? Eu falei assim, Bruno, só tem uma coisa que eu quero te pedir. É porque eu já conhecia melhor Londres que eu. Podemos ir comprar um lençol e um edredom? Porque a minha cama, pra mim, é sagrado. E foi a única exigência que eu fiz pra ele. E aí eu tinha um lençol, um forro de cama, né? Um edredom. Eu saía, quando era pra lavar, colocava aquele amaciante cheiroso, porque tinha que estar cheiroso. Eu colocava pra secar no aquecedor. Porque em Londres, na casa que eu tava, não tinha nem máquina de secar, só pra você ter noção. E eu levantava o colchão todo dia, deitava o colchão, forrava a cama, os lençóis bem esticadinhos e deitava. Isso se chama excelência. Olha bem, eu tava cuidando de um colchão, gente, não era nem do quarto. Não era nem do quarto, o quarto veio depois, demorou. Então, essas pequenas coisas que eu aprendi, sabe, a cuidar, sabe? E é isso mesmo, a gente tem que cuidar um pouco para que Deus nos abençoe também no muito. Fazer sempre o melhor, né? Sempre. Eu falo que a nossa vida é passageira. Então, seja aqui no muito, no pouco, onde você estiver, que patamar você estiver, mas dê o seu melhor, né? E por último, eu sempre falo o seguinte, independente da fase que você estiver vivendo, a fase, como o nome fala, é fase, ela tem fim. Fase não é o fim, sabe? Ela vai passar, né? E tem aquele velho ditado que diz, tudo que é bom passa, tudo que é ruim passa também. Então, de momentos assim, de ansiedade, que eu também tenho ansiedade, óbvio. Por que eu ficava muito ansiosa? Porque eu ficava incessantemente pensando no futuro, sabe, Ana? E vamos nos permitir viver aqui agora, cumprir a nossa missão. O futuro a Deus pertence, Ele vai nos guiar aí na jornada do que Ele quer pra mim, tenho certeza que Ele tem. E é isso, eu não viver nessa ansiedade, nessa cobrança, né? A gente se cobra demais também, né? E tudo que eu vivo, seja bom ou ruim, eu agradeço. Porque é igual eu já falei antes, vou repetir. Meus maiores momentos de aprendizagem foram na dor. Na dor que eu falo assim, ou no desafio que eu estava tendo, ou no problema que eu estava tendo, por exemplo, com o Kevin. Todos os meus momentos, aí eu aprendi a não reclamar, a não murmurar. Isso é outra coisa. Eu reclamo só com o marido, tá, gente? Nas situações. Tô brincando. Toda mulher reclama, tenho que ser sincera. A gente reclama, é normal, é genético, mas é isso. Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço demais. Gratidão enorme, gente. Eu tenho certeza absoluta que vocês, né, conseguiram aprender muito aqui hoje. E, como eu sempre falo, uma história, ela sempre vai trazer um impacto positivo na vida da outra, se a história for para agregar. Né? Então é isso, é o nosso propósito. E a Cláudia veio hoje aqui, eu estou muito feliz. Obrigada, Cláudia, Bruno, pela vida de vocês. Obrigada. Vocês estão, né, trazendo um grande impacto aqui para Orlando, fazendo, né, todo esse trabalho. E o principal, né, é mantendo tudo isso, que não é fácil, mas mantendo ela, que é família. Deus, né? E tenho certeza que, exatamente, que com esses princípios, não importa, né, a função que vocês fazem, o que vocês exercem, mas sempre levando isso como base. Por isso que eu tenho certeza que o sucesso é garantido, né? E não só as pessoas falam assim, eu honro a vida de vocês pelo que vocês fazem, mas eu tenho certeza que Deus, ele tá muito feliz, né? Por ver filhos ainda tendo essa obediência de se posicionar para o bem. Amém.
Tá bom? Beijo. Obrigado, Ana. Beijo, Beijo. supers. Até a próxima. Ó, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Não esqueça que isso é muito importante, né? Para alcançar mais vidas e a gente continuar aqui com vocês, trazendo mais conteúdos.